A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida, algo que eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero começar um pouco diferente. Geralmente a gente começa com a leitura do versículo, só que hoje eu quero te explicar um pouco antes o que aconteceu para chegar no versículo. Veja bem, Atos capítulo 9 vai nos revelar sobre a conversão de Paulo. Diz que Paulo subia ao caminho de Damasco, né? E nesse caminho ele vê um esplendor, e neste esplendor, digamos que ali, né, aconteceu a sua conversão. Paulo, Saulo, seja como for que queira chamar. E neste momento da conversão, depois que aconteceu esse esplendor, depois disso tudo, ele foi levado até uma casa que estava na rua chamada Direita. E nesse momento que ele está nessa casa, ele ora a Deus. E quando ele está orando a Deus, Deus vai até um certo homem por nome Ananias. E aí Deus diz, ou Jesus diz para Ananias o seguinte, Atos capítulo 9, versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai aonde? Vai até Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Veja bem, o que eu quero trazer aqui nesse versículo de aprendizado para a nossa vida é que Jesus ele foi até Ananias falando assim: Ananias, Paulo é para mim um vaso escolhido. E sabe o que é mais interessante? Paulo ele era alguém que perseguia os cristãos. Se você for olhar ali até na passagem do primeiro mártir da Bíblia, que foi Estevão, Paulo ele estava ali presente na morte de Estevão contra os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Quando ele estava subindo aqui em Atos capítulo 9 ao caminho de Damasco, ele estava subindo para poder prender os cristãos, açoitar, exterminar, né, esta nova religião que estava surgindo. Então Paulo, ele foi uma pessoa que fez de uma forma ou de outra muito mal para os cristãos primitivos, para os apóstolos, para os primeiros discípulos, aqueles que começaram, né, a fé. Ele foi uma pessoa que açoitava, perseguia e fazia diversas coisas erradas. Mas mesmo assim, Deus ainda vai até Ananias e fala assim: Ananias, vai até Paulo, porque ele está orando. E este é para mim um vaso escolhido. Meus irmãos, a história desse homem nos mostra que independente do nosso passado, independente daquilo que nós já fizemos de errado, independente daquilo que nós já erramos, seja na família, seja com o nosso próximo, seja no trabalho, seja com você mesmo, né? Errou com você mesmo, seja como for o seu erro, você ainda é para Deus um vaso escolhido. Uma coisa comum que acontece nas pessoas é imaginar o seguinte: eu já fiz tanta coisa errada que Deus não vai me aceitar. Esse é o pensamento delas. Eu já fiz tanta coisa errada que Deus não vai me aceitar. E aí, para você que diz isso, eu te faço uma pergunta só. Aonde na Bíblia está escrito que Deus não vai te aceitar se você fez tudo isso de errado que diz que fez? Muito pelo contrário, veja o exemplo de Paulo. Paulo errou, mas mesmo assim, Deus ainda falou: este é um vaso escolhido. Entenda, você é um vaso escolhido por Deus. Você é alguém que Deus tem um plano, você é alguém que Deus tem um projeto. Não importa se você errou no passado, não importa se Satanás te acusa por causa dos seus erros, se seus próximos te acusam por causa dos teus erros, não importa. Deus ele ainda está de braços abertos, pronto para dizer: você é para mim um vaso escolhido. Claro, depois que você aceita a fé, depois que você aceita Jesus, você tem que transformar a sua vida. Mas para chegar-se diante de Jesus, você vai chegar com erro, você vai chegar com falha, você vai chegar com um passado, né, complicado, com um passado difícil. Mas mesmo assim, você é um vaso escolhido. Irmãos, esta é a mensagem que eu tenho hoje para a vida de cada um de vocês.
Que Deus abençoe cada um. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo como esse, entre em www.enfoquebiblico.com.br. Ali nós postamos estudos bíblicos. Você pode também entrar no nosso site e baixar alguns e-books, alguns conteúdos exclusivos que tem lá, tudo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e fica na paz do Espírito Santo.